No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô você, alô minha gente, alô gente querida, povão amigo que está ligadinho na programação Nota 10 da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde. Em Monte Alegre, são 13 horas e mais 30 minutos. Está no ar mais um programa Vida Triunfante desta terça-feira, 17 de agosto de 2021. Com muito prazer, com muita alegria, estamos adentrando no seu lar, pelas ondas poderosas da Mirante FM, para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela infinita misericórdia de Deus, é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, por esta emissora, para falar-lhes de Jesus Cristo. Este é o nosso grande alvo, falar da pessoa mais importante do universo, aquele que continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos, e que brevemente ele vai voltar, porque ele prometeu, ele disse: vou e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Prepare o seu coração, porque a pastora Sara Freitas está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde, da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje está aniversariando a nossa amada irmã Maria José Santos da Silva, reside no bairro da Serra Ocidental, e ela é carinhosamente conhecida como Irmã Zezé. Os seus netos a chamam de Mãe Zeca. É essa Irmã Zezé que está aniversariando hoje. E ela está na nossa sintonia agora. Parabéns, Irmã Zezé. Deus continue lhe abençoando com muita vida, saúde e felicidade. Deus abençoe cada dia mais a sua família, a senhora que é uma mãe, avó, carinhosa, e com muito amor também hoje a senhora está recebendo os abraços de toda a sua família. E receba os abraços também do pastor Jairo, pastora Sara, que Deus lhe abençoe, parabéns e feliz aniversário. Esta canção de hoje, Escolhido e Aprovado, nós vamos oferecer para todos os nossos aniversariantes e vamos oferecê-la também para o Jackson Souza, ele que é filho dos nossos irmãos, auxiliar irmão José e irmã Dalcinete, residem no bairro do Planalto. Parabéns, Jackson, Deus te abençoe. Vamos oferecer esta canção também para a irmã Neuza, que reside no bairro conhecido como Campo do Ipiranga. A nossa ouvinte, Railene, ela oferece esta canção para o seu sogro, o senhor Adelino, que aniversariou ontem, completando 105 anos de idade. Ele mora no bairro do Curuaxi 1, na travessa 25 de dezembro. Parabéns, irmão Adelino. Fiquei feliz em anunciar hoje este aniversário de 105 anos de idade. É só Jesus. Mas a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor pelo aniversário do senhor Adelino
105 anos. E você que nos dá o carinho da sua audiência todas as tardes, é para você esta canção da cantora Vanilda Bordieri, Escolhido e Aprovado. Canção triunfante. Muitos são os que esperam te ver caído, prostrado, abatido. Muitos querem ver teu fim. Muitos são os que esperam tua derrota, te ver em tristeza, sem nenhuma porta para entrar e prosseguir. Mas tu és um vaso escolhido do teu Deus. Ele mesmo envia dos céus anjos para te guardar. Ainda que seja atingido e caia no chão, com seu braço forte e poderosa mão, ele vem para te levantar. Vaso escolhido, quando quebra, Deus refaz de novo. Passa novamente o vaso pelo fogo, não deixa prostrado vaso seu. E se o vaso está vazio, manda renovo. Faz do vaso velho quebrado novo. Enche de poder, de glória e unção. Vaso escolhido, quando entra numa grande prova, Deus vem com socorro e lhe abre uma porta. És escolhido para cantar vitória, para cantar vitória. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Agora vamos falar para você da nossa construção da Assembleia de Deus da Serra Oriental no bairro do Planalto. Construção da congregação do bairro do Planalto. Estamos na segunda semana de construção. Está uma bênção, louvado seja Deus. E já queremos agradecer por você que tem ouvido o programa diariamente, tem sido tocado pelo Espírito Santo e está contribuindo e irá contribuir muito mais. Pastor Jairo vai falar para você agora aqui desta segunda semana de trabalho, que já está uma bênção, né, Pastor Jairo? É verdade. Queremos de todo o coração agradecer a todos os irmãos e aos amigos que têm ouvido aqui, através do nosso programa Vida Triunfante, que nós estamos diante de um grande desafio. E é verdade, amigo, é um grande desafio, mas a nossa confiança está em Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, a nossa confiança está em você, amigo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando, está tocando em seu coração. Faça o melhor para Deus. O que você puder fazer, faça. Ah, pastor, eu tenho um boi aqui para doar para esta construção. Como é que eu faço? Ligue para nós. O telefone para o contato do pastor Jairo é o 91970445, tá? Para não confundir, basta esse telefone aí, tá certo? Você diga, pastor, eu tenho aqui um porco gordo, também quero fazer a doação. Faça o mesmo procedimento, tá? Ligue para o número que nós já acabamos de falar para vocês, tá certo? Então, o que você quiser doar, ligue para a gente, que a gente vai dar as devidas orientações. Desde já, em nome de Jesus, que é o dono da obra, que é o dono da igreja, em nome dele, eu agradeço e eu tenho certeza absoluta que a sua recompensa será certa, porque Deus, ele é justo para recompensar
aqueles que investem no seu reino aqui na face desta terra. Quero dar um alô para os grandes empresários da nossa cidade. Eu sei que tem muitos empresários que ouvem o nosso programa, tá? Eu quero sentir de perto a sua fé, tá? Faça a sua parte para que Deus também possa fazer muito mais por você que tem ouvido diariamente o nosso programa. E você sabe, né? Você sabe da nossa integridade diante de Deus. O que você mandar vai ser, sim, aplicado na obra do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aguarde mais um minutinho, que nós já vamos voltar com a sequência mais importante do programa, A Hora da Verdade. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, chegamos ao momento mais aguardado, mais esperado do programa, a hora da verdade. E a verdade de hoje, amigo, está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, por esta palavra. Esta palavra que você acabou de ouvir, ou estas palavras, foram ditas por Jesus. Jesus estava fazendo uma enquete com os seus discípulos. O que é que o povo diz aí fora a meu respeito? Então, foram várias as respostas. E Pedro se levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, apontando para ele, para si mesmo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Preste atenção, amigo, a minha igreja. E ele prosseguiu dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu prezado amigo, a palavra-chave deste texto é a igreja, a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela tem um dono. Quem é o dono da igreja? É Jesus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Agora, para quê? Esta é a mensagem, a inspiração que eu recebi do Espírito Santo para eu falar sobre a igreja, sobre a missão da igreja. Jesus não fundou a igreja, não edificou uma igreja simplesmente por edificar, por nada, sem uma finalidade, sem um propósito, sem um objetivo. Não. Tudo que Deus faz, não esqueça que Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Mas eu estou falando aqui de Jesus. Tudo que Jesus fez no passado, está fazendo hoje, no presente, nesta terça-feira, dia 17 de agosto de 2021, Ele está fazendo maravilhas. Está fazendo muitos milagres neste exato momento. Milhões, bilhões de milagres estão sendo realizados neste momento, porque Ele continua sendo Deus.
O Pai continua sendo Deus, Jesus continua sendo Deus, o Espírito Santo continua sendo Deus, a Santíssima Trindade continua sendo Deus. Muito bem. Mas Jesus fundou a igreja, edificou a igreja. Para quê? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, amigo, que a igreja de Jesus mesmo não é uma casa construída pelo homem. A casa construída pelo homem, a gente pode chamar de templo, de congregação, casa de oração. Mas, na verdade, a igreja que Jesus edificou somos nós, eu e você. São todos os homens de todas as raças, de todas as línguas, tribos e nações que abriram os seus lábios e confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a igreja de Jesus na terra, a igreja invisível, não é a igreja visível, a igreja militante, não. A igreja de Jesus é um povo que ouviu a pregação do Evangelho. Jesus, momentos antes dele subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então a primeira grande finalidade da igreja é pregar o Evangelho. Esta é a finalidade precípua. Eu tenho um amigo que ele está ouvindo o programa neste momento. Ele gosta desta palavra precípua. É a mesma coisa que preponderante, que importante. Então a finalidade principal da igreja é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, esse pronome demonstrativo aqui nele está se referindo a quem? Ao Evangelho. Aquele que crê no Evangelho. No Evangelho. Não é na igreja. Você não tem que crer na igreja, você tem que crer no Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele não falou da igreja. A igreja não é mais importante do que o Evangelho, o templo, o prédio, onde você se congrega. Não. O mais importante é o Evangelho. A construção, gasta-se muito dinheiro em construção, não é verdade? Mas, na verdade, o mais importante não é você edificar um prédio. O prédio vai ficar. O prédio vai ficar. No dia do arrebatamento da igreja, obrigado, missionária, você agora mandou bem. Na sintonia. Está ligada. Então, o prédio da igreja vai ficar no dia do arrebatamento. É verdade. Quem é que vai subir? É um povo. Quando a Bíblia diz que Jesus vai arrebatar a igreja, não está dizendo que ele vai pegar o prédio e levar para o céu. Não. Ele vai arrebatar um povo. Povo santo. Aquele povo santo que está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14. Né? 1 Pedro. 1 de Pedro, versículo 14. Do capítulo? Do capítulo 1. Capítulo 1. É facinho. Versículo 14. Como filhos obedientes, continue. Não vos conformando com as concupiscências, mas que antes havia em vossa ignorância. Sim. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque eu... Quanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pois é. Então é esta igreja que vai entrar no céu. Uma igreja santa. Santa, separada do pecado. Aleluia. É esta igreja que vai morar no céu, que vai ser arrebatada por Jesus. Jesus não disse placa de igreja nenhuma. Placa de igreja, nome de igreja, foi a inspiração que Deus deu para o homem. Mas a igreja de Jesus mesmo na terra é invisível. Ele sabe quem está com ele e quem não está.
Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, se alguém está em Cristo. Aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aí a santificação. Nova criatura é. Quer dizer, abandonou a vida de pecado, a vida de prostituição, de feitiçaria, de idolatria, de bebedeira, de drogas, de vaidade, de orgulho, de altivez. Todas essas coisas ficarão para trás. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora vida nova, vida santa, vida de santificação para agradar a Deus. Pastor Jairo, capítulo 2 dessa mesma epístola, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Povo adquirido. Tem uma tradução que diz assim: povo de propriedade exclusiva de Deus. É este o povo que ele vem buscar. Exatamente. É esta igreja. A igreja de Jesus. Então, quando Jesus edificou a igreja, ele começou com 12 pessoas. Sim. Ele começou com 12. A igreja de Jesus começou com 12. E ela teve um aumento muito grande no dia de Pentecostes. Só naquele dia aceitaram a Jesus aproximadamente 3.000 pessoas. Estavam orando lá no cenáculo aproximadamente 120 pessoas. Então começou com 12, estavam orando lá 120. Pedro fez aquele belo discurso e na hora do convite vieram 3.000 almas fazer parte do reino de Deus, da igreja de Deus na face desta terra. Então, amigo, quando Jesus fundou a igreja, ele fundou com um propósito. E o principal propósito da igreja é pregar o evangelho. Agora eu quero falar algo aqui muito interessante. Há pessoas, missionária, pastora Sara, que infelizmente, e eu agradeço porque elas ouvem o programa Vida Triunfante. Mas só que essas pessoas estão se acomodando. Eu já ouvi o programa Vida Triunfante, eu já não vou mais para a igreja essa semana, já ouvi o programa. Amigo, o programa Vida Triunfante é bom, é uma bênção, mas a razão da existência do programa Vida Triunfante não é para o crente, não. O crente precisa estar na igreja todo dia de culto. Se o dia de culto na sua igreja é segunda-feira, esteja lá na segunda-feira. Se é quarta, esteja lá na quarta. Se tem culto sexta, esteja na sexta. Se tem culto no domingo, esteja lá no domingo. Por quê? Sabe por quê, amigo? Porque a igreja, o templo, a construção, onde a gente se reúne para aprender a palavra de Deus. Lembre-se que nós estamos numa guerra. Missionária, abra aí na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós estamos numa guerra. E todo soldado tem que estar preparado. Não é para ir se preparar, não. O soldado tem que estar preparado. Soldado que é soldado, ele tem que saber manusear as armas. Naquele tempo, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, as armas do exército romano, que servia de parâmetro, eram espadas, eram lanças, eram flechas. E as pessoas tinham que saber manusear todas aquelas armas. Hoje não, né? Hoje as guerras são diferentes, com mísseis, bombas, aviões, mas naquele tempo não era assim. Então, nós temos que ir para a casa do Senhor, para o templo, para nos adestrar, para aprender a manusear a espada do Espírito, que é a infalível palavra de Deus. Efésios capítulo 6, missionários, a partir do versículo 10. 10 em diante. Só para mostrar. Demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Continue.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Continue. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Obrigado. Então, amigo, estamos numa guerra espiritual tremenda, terrível. E aí? Nós somos soldados de Cristo. Você aceitou Jesus, você passa a fazer parte de um grande exército na terra. Então nós temos que saber manusear as armas espirituais, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. O soldado anda de bota, né? Pois é, mas o soldado de Cristo, ele tem que calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, meu prezado amigo, a igreja de Cristo na terra tem um propósito, tá? Primeiro propósito, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E o segundo grande propósito, a igreja tem que guerrear. Guerrear não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o inferno, que está muito bem organizado em principados, potestades, em forças celestiais do mal, e são 4 tipos de organizações demoníacas que estão aí nas cidades, nos países. Agora mesmo, as notícias internacionais, né, está falando do que está acontecendo lá no Afeganistão. Meus irmãos e amigos, oremos, porque o mundo está em guerra. O mundo está em guerra. E tudo que está acontecendo, essas guerras, elas já tinham sido preditas por Jesus e tem que se cumprir, porque a palavra de Deus é a verdade e ela não falha, ela não volta vazia. Então, que Deus nos abençoe. Então, você que ouviu esta mensagem nesta tarde, que está acostumado, não, já ouviu o programa Vida Triunfante, não vou para a igreja. Deus está dizendo que o teu lugar é na igreja. Deixa de preguiça, meu irmãozinho, e vai para a igreja aprender, estudar, orar, para que você tenha vitória na sua vida, na sua caminhada com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. E agora eu quero orar. Orar por aqueles que já aceitaram a Jesus e que precisam ter coragem, porque isso aí é falta de coragem, isso aí não vem de Deus. Essa preguiça aí não vem de Deus. Então, você precisa se libertar para estar na casa do Senhor. Ore comigo agora, onde você estiver. Pai querido, eu entreguei o recado que eu recebi de Ti. Os nossos milhares de ouvintes com certeza entenderam a mensagem. Pai, agora eu quero orar por aquelas pessoas que têm ouvido o programa e que muitas vezes se acomodam, ficam em casa. A mensagem do programa Vida Triunfante é uma mensagem evangelística. E o crente salvo, ele não precisa de mensagem evangelística, ele precisa de doutrina, de ensinamento. Porque é justamente no quartel-general que o soldado aprende a lutar. E a igreja, o templo, a casa de oração é como um quartel-general onde o crente se prepara para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Pai, eu oro por estas pessoas para que o Senhor dê sabedoria, coragem, ânimo, para que elas estejam sempre na tua casa, te adorando, te louvando, te exaltando, te glorificando e aprendendo a manusear a espada do Espírito, que é a infalível palavra de Deus. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo neste momento na vida destas pessoas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante. O meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, quarta-feira, tem mais. O evangelista Elisandro e a diaconisa Cátia Magalhães estarão juntinhos com vocês, através das ondas da Mirante FM, com mais um programa Vida Triunfante. Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde!